vamos falar um pouquinho de Galo 2, Cruzeiro 1, agora pelo lado do Cruzeiro. Agora pelo lado celeste, o que foi essa partida, os pontos a se destacar e o que faz sentido ou o que fez sentido nesse jogo. Porque o Cruzeiro perde a segunda seguida e se complica também no Campeonato Mineiro. Mas eu acho que, independente da complicação, que eu acho que os dois clubes não deveriam ligar tanto para isso, a gente vai falar o que aconteceu de errado, né? O que o Cruzeiro errou, onde foi o problema. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais aqui agora, tá? Então, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo aí todos os dias para vocês de Galo e Cruzeiro. E agora vai ser o lado do Cruzeiro. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, eu também falo de futebol todos os dias, tá? Então dá essa moral aí pra gente crescer juntos. Vamos lá. Tem momentos que é importante, rapaziada. Como é que a gente pode dizer? Falar a verdade, né? E ontem, o Cruzeiro, o segundo tempo do Cruzeiro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Se o cruzeirense olhar o jogo, meu amigo, vamos lá. O Atlético foi de Everson, Preciado, Juan, Júnior Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Hulk e Dudu. O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Cruzeiro, ele sempre se mostrou ser um time muito consistente. Eu acho que o Cruzeirense ele tem que tirar algumas coisas desse jogo, mas não tem que também achar que é fim de mundo. Porque eu vi muita gente já começar, porque o Tite, eu falei, gente, calma, é início de trabalho. Não entra nessa onda de triturar técnico, não, que isso não leva a lugar nenhum. Beleza, acho que ele tem os seus erros, vou falar dos erros dele hoje, mas assim, não entra nessa de, porque o não, calma, o Cruzeiro tem que ter calma. Onde é o primeiro clássico do ano, beleza, vale muita coisa, mas calma. O primeiro tempo, o Cruzeiro, o Atlético começou até com um volumezinho melhor, chegando assim, mas o Cruzeiro não sofria tanto. E aí, o Cruzeiro foi tomando conta do jogo. E o primeiro tempo do Cruzeiro foi um ótimo primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo. O Cruzeiro começou a crescer, uma coisa que a gente tem que dizer, o Kaique fez um bom primeiro tempo. O Lucas Silva e o Romero fizeram ótimos primeiros tempos. E o Kaique achou uma bola pro Caio Jorge fazer um gol, que é uma bola absurda, assim. É uma bola absurda. Ele corta com a perna esquerda pra dentro, acha um cruzamento nas costas da zaga do Atlético e faz 1-0. E um belo gol do Caio Jorge. E o Cruzeiro teve outras oportunidades. O Caio Jorge, ele dava trabalho, ele chegava em velocidade, mas ele não conseguia segurar a bola, fazer pivô. O Caio Jorge tem uma dificuldade muito grande, né? A bola batia e voltava o tempo todo nisso. Então a bola pro Caio Jorge, ela precisa ser em profundidade ou para ele atacar o espaço. Esse é o melhor Caio Jorge. O Matheus Pereira, principalmente no primeiro tempo, ele voltava bastante para participar do jogo. Ele não conseguia participar do jogo muito dentro das linhas do Atlético. Mas quando ele recebeu, ele fazia o jogo ser mais dinâmico. Então ele ditava o ritmo do Cruzeiro com e sem a bola. Isso é importante dizer. Mas o primeiro tempo do Romero é muito bom. O primeiro tempo do Lucas Silva não é horrível, igual a galera tá falando, não. O Wanderson fez um jogo decente, tá? O primeiro tempo dele foi bom. Foi um bom primeiro tempo. E vou falar do primeiro tempo por quê? Porque acontece o seguinte, depois que o Cruzeiro acha o gol, o Cruzeiro ainda tem um volumezinho ali, mas aí no final da partida o Cruzeiro começa a sentir. Ou melhor, o Atlético começa a crescer. Acho que é melhor isso. E principalmente depois que tem a lesão do Preciado e o Alan Franco vai para a lateral direita. E depois que tem isso, o Bernard sofre o pênalti. Gente, aquilo é pênalti. É um pênalti que tem que ser dito. O Kaique segurou o Bernard. Aquilo é pênalti de David Lacerda, péssimo árbitro, juiz fraquíssimo. Errou. E beleza. E foi pro primeiro tempo assim, então o Cruzeiro sai até um pouco no lucro nesse sentido. Mas fez um bom primeiro tempo, eu acho que o resultado ele nem era um problema não. Mas aí entra o segundo tempo. E pelo segundo tempo o Cruzeiro mereceu perder o jogo. Pelo segundo tempo o Atlético podia ter ganhado demais, o Atlético poderia ter tomado empate no final, o jogo começou a ficar muito louco, mas o Cruzeiro não joga bem. O Cruzeiro sente muito o segundo tempo, principalmente o início do segundo tempo. O corredor, ou melhor, a Avenida William e a Avenida Fabrício Bruno,
estão de brincadeira, né, gente? Você, cruzeirense, pode ficar puto. Não jogaram porra nenhuma. Ontem, inacreditável. Muito fácil entrar pelo lado direito. Dudu e Renan Lodge faziam o que queriam. O Vitor Hugo, quando caiu por ali, foi muito superior. O Dudu ganhou todas, principalmente do Fabrício Bruno, as duas que teve, ele ganhou, uma foi amarelado. Mas o William sempre tomando bola nas costas, né? Sempre. E aí, rapaziada, aí é um problema. Aí dificulta, né? E aí o Atlético faz o primeiro gol, acha o primeiro gol, depois arrancado, toma o cartão amarelo do Fabrício Bruno, mas logo em seguida acha o gol com o Bernard. E aí o Galo cresce. E o Cruzeiro sente. E o Cruzeiro sente. E quando o Cruzeiro sente, o Atlético aumenta esse volume, aumenta essa pressão. O Cruzeiro não conseguia chegar nesse tempo. E aí o Tite mexe. O Sampaoli coloca, já tinha botado o Igor Gomes, né, pra dar mais jogo, e foi onde o Atlético tinha um meio de campo mais frouxo, aí ele coloca o Gerson e sai o Lucas Silva. Ele bota o Arroio depois, as primeiras. Só que, cara, quando ele coloca o Gerson, ele puxa o Christian pra dentro, cara. E o Christian não fez um bom jogo ontem, cara. E pelo meio ele foi pior do que aberto. Aberto ele não foi tão bem, mas pelo meio ele foi pior, cara. Ele não fez um bom jogo. Não tava legal. O Lucas Silva no segundo tempo cai um pouco de intensidade. O Atlético chega com mais volume e ele não consegue acompanhar. Eu acho até justo ter colocado o Gerson. Mas ele encaixota o Gerson na direita, cara. Então, ele encaixota o Gerson e logo depois o São Paulo ele mexe, ele dá a resposta, ele coloca o Alexander, ele encaixota no Michael Alexander e Renan Lodge. Porque ele sabia que o Cruzeiro ia ser mais forte por ali. O São Paulo ele mexe bem. E aí ele bota, saca o Bernard e coloca o Scarpa. E bota o Coelho também para melhorar um pouco essa marcação do lado esquerdo no lugar do Dudu depois. E depois o Atlético, logo depois que o São Paulo ele mexe, o Tite mexe, o São Paulo ele mexe. Logo depois disso, o Atlético faz o gol. E aí, numa roubada de bola do Alan Franco, numa jogada errada do Fabrício Bruno, a gente vai entrar nesse tema, Fabrício Bruno. O lance errado, o Alan Franco antecipa, Scarpa recebe, e aí o Hulk faz um gol antológico, né? O décimo, um golaço. O décimo dele contra o Cruzeiro, a sua maior vítima. O Hulk, ele tem os números muito grandes, ele cresce muito em clássico, o Caio Jorge cresceu, provoca, eu acho tudo válido, tá? Eu acho tudo legal, eu acho maravilha. Isso é bom demais. Caio Jorge, porra, faz o gol, provoca, o Hulk vai, faz o gol, provoca, o Renan Lodge depois vai, provoca o Caio Jorge. Isso é tudo dentro do script, igual o Cruzeiro eliminou o Atlético na Copa do Brasil e zoou, eu acho que isso é válido. Mas aí o Cruzeiro depois até tenta algumas outras chances, o Arroio entra pelo lado esquerdo no primeiro momento e não consegue jogar por ali, o Tite vira ele, o Cruzeiro melhora. O Matheus Pereira acha uma bola que o Igor Gomes não acompanha, cruza e o Arroio erra um gol que ele não pode errar, né? Um gol que não se pode errar esse gol em clássico, Arroio. Não se pode errar esse gol em clássico, ele errou. E aí é foda, né? É foda defender, é foda não criticar, mas o Arroio errou a bola do jogo. Depois o Atlético tem mais duas, teve uma bola antes dessa pra fazer o 3-1, teve uma bola depois, as duas com o Scarpa, depois que o Cássio pega as duas. Acho que o Atlético teve mais volume, mas o Cruzeiro poderia ter saído com empate sim do jogo, tá? Mas eu queria destacar alguns fatores. Primeiro, falar dessa linha de zaga. Cara, o Jonathan Jesus não passa segurança, gente. Até agora eu critiquei ele fez outro bom jogo, mas assim, eu não sinto firmeza com ele na zaga. Eu acho que assim, ele passa uma insegurança, ele tomou aquele drible que ele toma do Hulk, é brincadeira, pô. No gol, ele só. Sabe, eu acho que foi muito cedo ao pote. Acho que ele tem alguns erros meio jovens assim ainda. Por que eu tô falando isso? Porque o valor, quando falam que vale 12 milhões de euros, cara, pra mim, se receber essa proposta, tem que vender. De verdade. Mas ele não passa a confiança. Acho que o Vidalba fez falta na linha de zaga do Cruzeiro. Acho que o Fabrício Bruno não consegue encaixar tão bem com ele também. Esse entrosamento, pra mim, fica devendo. Mas a grande crítica, acho que ele não foi bem, é verdade. A grande crítica pra mim é do Fabrício Bruno e o William. Cara, o jogo do William é horrível. É horrível, ofensivamente e defensivamente. Vai muito mal, não consegue achar ninguém, não consegue marcar ninguém. Tem uma dificuldade muito grande na marcação. O Dudu ganhou todas praticamente. O Atlético fez um salseiro nesse lado esquerdo do Atlético, lado direito do Cruzeiro. E quando foi o Dudu que o Fabrício Bruno fala, que é o jogador, o Speed, né? O jogador mais rápido do mundo, aí, o zagueiro mais rápido do mundo, do Brasil. Cara, perdeu nas duas na corrida pro Dudu. Perdeu nas duas. O Dudu é um jogador de 33 anos, 33, 34 anos. E toma duas comidas ali, duas cortadas, e o Atlético faz o gol. E o Fabrício Bruno erra nos dois gols, né? Ele erra nessa, e o Kaique também erra por não fechar com o Bernard. E na saída de jogo, né? Na saída de jogo, eu vi a galera muito criticando o Jonathan Jesus, mas
O tapa do Fabrício Bruno errou, né? Errou. Por isso que eu falo quando às vezes ele tem uma dificuldade de sair jogando, é nesses momentos. E aí o Atlético rouba a bola e faz o 2x1. Acho que o Tite não foi bem também nas mexidas, tá? Acho que o Gerson não entrou bem, não arrumou nada, não conseguiu jogar. Matheus Pereira no segundo tempo muito encaixotado, mas achou a bola do jogo, né? Ele precisa de uma bola para achar o cara, achou o Arroio errou. Eu gosto muito do Arroio, espero que o Cruzeiro não queime ele por isso, porque ele é bom jogador. O Caio Jorge precisa aparecer mais. Quando jogou de dupla, não conseguiu jogar bem. Precisou, acho que ele ficou muito debaixo da zaga. O Juan fez uma grande partida, o zagueiro do Atlético. O Alonso fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. Os dois foram bem, por mais que o Alonso e o Renan Lodge erraram no primeiro tempo. No segundo tempo eles foram bem. O jogo ficou muito quente, o Davi Lacerda deixou o jogo muito quente. Mas eu acho que o jogo em si foi legal, foi movimentado. Acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi muito abaixo defensivamente. Depois que o Tite fez as mexidas, o Cruzeiro ficou na zona ali. Tirou todos os seus volantes, não conseguiu jogar. Não tem nem o que falar do Japa. Acho que o Chico da Costa também não tem nem como chegar e criticá-lo. Mas defensivamente, a linha do Cruzeiro, os 4 lá de trás foram mal no segundo tempo. O Atlético foi superior e mereceu a vitória nesse sentido. O William e Fabrício Bruno abaixo da crítica. Cássio fez o que pôde nos 2 gols e também nas outras defesas. Christian mal, Lucas Romero fez um bom primeiro tempo, segundo tempo jogou pouco, né? E saiu, mas não estava tão legal já. A defesa do Cruzeiro não foi boa, não funcionou. Lucas Silva saiu rápido. Gerson não entrou bem. O Japa não tem o que falar. O Arroio não entrou bem, perdeu a bola na partida. E é isso, cara. Mas eu achei que o Tite desmontou o time no segundo tempo, ele se perdeu ali, tentou ser corajoso, mas se perdeu, mexeu e mudou total a estrutura e dificultou demais a possível reação do Cruzeiro. Beleza? É isso, esse jogo. O Cruzeiro se complicou, mais uma vez, mais um ano o Cruzeiro podia ter matado o Atlético, não deixar o Atlético tentar classificar. E não foi isso que acontece, o Atlético consegue vencer e consegue permanecer vivo e agora tem mais pontos que o Cruzeiro. Vamos ver como vai ser essas próximas rodadas. Mais uma vitória que vai saiu cara pro Cruzeiro, assim. Uma derrota, né? Uma derrota que machucou. Uma derrota que o Atlético pode ser muito importante, mas pro Cruzeiro saiu bem dura, assim. E o cruzeirense tem que ter essa noção, tem que cobrar. Acho que o Tite tem que mostrar mais, mas eu acho que tem que ter calma. Também não é para trocar treinador, tá? Depois a gente pode falar sobre o Cruzeiro tem bons talentos na copinha. E eu não entendi essa possível venda do Rian Guilherme, cara. Achei pouco valor e achei que o cara seria útil. Vamos falar isso depois também. Beleza? Galera, é isso. O que vocês acharam do jogo? As análises estão ali. O Cruzeiro perde na pegada, na defesa, sofre pelos lados, sofre por dentro. A linha de defesa e o volante estavam muito afastado. O Atlético conseguiu entrar muito bem ali e conseguiu sair vitorioso dessa partida de virada. Beleza? É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis.